Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí. Hoje eu vou falar, tá? Referente a como podemos fazer uma ligação emergencial adequada, tá? Quando ocorre algum acidente com os idosos durante o nosso plantão. Então, chama aqui, ó, no aviãozinho, clica aqui no aviãozinho, chama as cuidadoras que vocês fazem o revezamento do plantão e também convidem familiares que convivem com os idosos aí, para eles saberem também desse passo a passo de como se comportar, o que fazer, o que falar nesses momentos de acidentes com os idosos, tá bom? Eles não são necessariamente cuidadores profissionais, mas são cuidadores familiares. Então, vamos lá. Eu já vou começar aqui falando para vocês, fazendo uma primeira pergunta, mas eu vou esperar um pouquinho para vocês entrarem, tá bom? Boa noite, tudo bem com vocês? Então, gente, é o seguinte, como que podemos nos comportar, diante das situações de acidentes com os idosos? Muitas pessoas já sabem socorrer alguém, mas às vezes por falta de experiência, por falta de conhecimento, nós travamos ali no momento. E também condiz muito com o nosso estado emocional, Às vezes a gente está muito assim, na euforia ou se não nervosos diante de alguma situação de acidente, que não conseguimos aí socorrer o idoso de uma forma adequada, Deixa eu ver aqui o próximo. Então, eu vim aqui falar para vocês o que nós podemos fazer, o passo a passo de como socorrer o idoso de uma forma adequada. Então, por exemplo, como eu perguntei para vocês aqui, se vocês já sabem socorrer alguém, vocês sabem socorrer alguém assim, diante de alguma situação? Se vocês já passaram por alguma experiência, de socorrer alguém, seja por algum engasgo, ou seja por algum tropeção que a pessoa passe, vocês já conseguiram socorrer a pessoa? Gente, é difícil mesmo esses momentos. Mas por isso que, quando nós não temos esse conhecimento, ou às vezes até mesmo a experiência, de socorrer um idoso, ou qualquer pessoa que seja, nós temos que ter aí essa desenvoltura, essa prática em saber socorrer alguém. Eu lembro muito bem, do meu curso que eu fiz, a minha professora enfermeira, Camila, ela falou assim que essas questões de emergência, essas situações de emergência devem ser ensinadas, para nós, para todas as pessoas, desde que somos criança, porque todos nós vamos passar por alguma situação dessas, seja na adolescência, ou na fase adulta, ou na fase da velhice também. Então, é muito importante nós sabermos lidar com essas situações, tá bom? Então, na questão da emergência com os idosos, eu vou passar aqui para vocês o passo a passo, tá? Mas antes, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente nasce, nós nascemos sem saber fazer nada, certo? Sem saber falar, sem saber escrever, sem saber também andar, entre outras questões. E o que a criança faz? Ela vai praticando e vai desenvolvendo essa habilidade, essa característica, certo? Então, para um cuidador é a mesma coisa, nós precisamos estar aí sempre nos aprimorando e buscando conhecimentos com isso. Isso é uma forma de deixarmos mais seguros diante a certos acidentes ou situações de emergência que acontecem com os idosos. Quando nós já conhecemos o que devemos fazer, é mais fácil, é um pouquinho mais, flui um pouquinho melhor, Às vezes tem sim aquela sensação de, nossa, e agora, o que eu vou fazer? A gente dá uma parada, respira fundo, tenta manter a calma e depois a gente age, O fator principal é esse, de agirmos, de fazermos a coisa certa. Porque às vezes não tem nenhum problema nós ficarmos em estado de choque por alguns segundos, mas depois, logo em seguida, temos aí essa desenvoltura de o que fazermos corretamente, Então, o cuidador, ele deve saber fazer esses passo a passo e conhecer bastante situações de emergências que pode acontecer com os idosos. Principalmente com idosos que já têm alguma certa comorbidade. Por exemplo, um idoso diabético, um idoso hipertenso, um idoso que
tem Alzheimer. Então, todos esses idosos com esses perfis, eles já têm esses certos riscos, né, que já é da própria doença. Então, nós já temos que estarmos preparados com o que pode acontecer, né, com eles. Então, um cuidador que, por exemplo, não tem nenhuma experiência ainda, não trabalhou em nenhum lugar ainda, né, acompanhando o idoso, às vezes não vai saber lidar com essa situação por falta de experiência mesmo. Mas não impede nada dele buscar, né, conhecimentos, buscar aí novas soluções de como que ele pode se desenvolver melhor nessa fase, nessa parte também de emergência, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, gente, boa noite. Eu tô falando aqui a beça, mas eu vou falando com vocês aos poucos, tá bom? Estamos falando aqui referente à ligação emergencial quando acontece algum acidente com os idosos. E eu tô vendo aqui do lado que eu marquei uns slides para acompanhar o que eu estou falando e o que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então, eu acho que o principal ponto que devemos aqui realçar, né, é termos esse controle emocional, né, porque é o que é o mais comum mesmo de acontecer com as pessoas, de ter aquele choque, aquele baque e não saber se desenvolver ali no momento da emergência, tá? Então, por exemplo, comigo mesmo já aconteceu, né, no comecinho da minha carreira de cuidadora, em me deparar com algumas emergências e não saber o que fazer ali na hora e seguir mais pelo meu impulso e pelos meus conhecimentos que eu já tinha, né, referente a estudos e referente a várias outras questões também que eu fui buscando saber ao longo da minha trajetória profissional. Então, por exemplo, se vocês querem, né, se aprimorar mais referente a isso, a emergências, em como se comportar, né, e aflorar mais esse seu lado emocional, tentem fazer aí, fora do seu expediente, coisas que te fazem encontrar o equilíbrio emocional de vocês e também aflorar mais esse lado de soluções de problemas. Então, por exemplo, quando vocês estiverem nervosos, tentem distinguir aí quais são as sensações, quais são os aspectos que o seu corpo mesmo está te avisando. Por exemplo, agora eu estou um pouquinho nervosa por estar fazendo essa live, né? Por não ser tão frequente essa minha presença durante a live com vocês. Mas o que está acontecendo? Eu já estou sentindo um pouquinho um calorzinho. Um pouco também de não encontrar as palavras. Essas coisas assim que vão aparecendo ao longo do nosso decorrer do nosso comportamento, a gente vai sabendo o que está acontecendo com a gente. Então, está acontecendo nervosismo comigo. O que eu tenho que fazer? Respirar fundo, acalmar um pouco a minha velocidade aqui na palavra e assim eu consigo fluir um pouquinho melhor aqui a live com vocês. E na questão da emergência do acidente com o idoso é a mesma coisa. Se o idoso ele está passando por um acidente, ele está ali todo fragilizado, nós temos que então observar esses nossos comportamentos e questões do corpo mesmo, né, que vem aparecendo pra gente, seja alguma aflição, seja algum sentimento de medo e tentarmos aí equilibrar essa nossa emoção. E daí depois agirmos conforme essa emergência, né? Fazermos uma ligação ou se não ligar pro parente ou para a cuidadora que reveza com você, para você conseguir socorrer o idoso, tá? O que eu fiz para desenvolver esse meu lado de emergência, né? E socorrer os idosos? Além de buscar conhecimentos, né, na internet e também concursos referente a pronto-socorro e também atendimentos emergenciais, eu também vejo bastante assim, simulações, né, de vídeos de emergências mesmo, de como que as outras pessoas se comportam também. Porque devido aos exemplos de outras pessoas capacitadas e experientes, nós vamos aí anotando, né, certos comportamentos que podemos utilizar também quando acontece com a gente, tá? E que mais? Esse lado ver simulações de vídeos e também uma outra questão é ver filmes e séries de hospitais.
Sabe aquelas séries, por exemplo, Grey's Anatomy, que é muito famoso, House, tem aquele seriado nacional também que se chama Unidade Básica. Todos esses exemplos, né, de como que acontece mesmo na vida real, é muito importante para nós termos esses exemplos mesmo de como nos comportar, né? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, para caso vocês queiram aflorar um pouquinho mais esse lado de emergência, né? De como se comportarem em questão a acidentes, a emergências aí com seus idosos. E depois, podemos também fazer o quê? Essa autoafirmação de que vocês são capazes, né? De que vocês têm essa competência em conseguir auxiliar o idoso ali na hora da emergência. Então, fazer aí todos os dias, né, frequentemente, essa autoafirmação para vocês de um modo meditativo até, sabe, para vocês aflorarem mais esse potencial de vocês, porque nós cuidadores temos que estarmos preparados, porque nós não sabemos quando que pode acontecer certa emergência, né? No nosso plantão, ou às vezes até no plantão do cuidador que reveza com você, e assim você poder socorrer os dois, né? Porque normalmente quando uma pessoa não consegue socorrer, a gente chama outra pessoa e a outra pessoa chega. Não necessariamente é você, né, cuidador, que está revezando com outro cuidador, mas às vezes é uma equipe mais capacitada, que seria o UPA, ou se não de outras emergências privadas, né? Empresas de emergências privadas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Depois de vocês aflorarem aí o estado emocional de vocês, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu só encontrar aqui. Então, antes de vocês fazerem a ligação emergencial para a empresa, né, que vai socorrer o idoso e também auxiliar você, né, no momento da emergência, o que você vai fazer? É muito importante você estar com suas anotações ali, né, prontamente anotados, tudo certinho, porque na hora que a equipe de emergências chegar na casa do idoso, você já ter tudo escrito, o que aconteceu no dia com o idoso, o que ele comeu, o que ele tomou, quais foram os medicamentos, como que foi o comportamento que ele teve no dia. Então, é muito importante você ter tudo isso escrito, porque quanto mais organizado for as suas anotações e a sua organização ali no dia, né, com o idoso, é mais fácil de você lidar ali com a equipe médica, tá? Então, mantenha também os contatos, né, todos ali perto e visíveis de você. Por exemplo, a maioria das casas que eu vou para fazer o atendimento, eles vão e deixam bem ali na geladeira mesmo. Todos os contatos das empresas privadas de emergência, todos os contatos dos familiares, todos os contatos dos cuidadores que revezam ali, né, os plantões com você. Então, deixar os contatos visíveis e também deixar as anotações dos comportamentos do idoso do dia ali, né? O que ele tomou, o que ele comeu, quais foram os medicamentos, tudo ali pertinho. Para quando a equipe de emergências chegar, você já ter tudo certinho para mostrar para eles. Então, e quando acontece o acidente, né? O que nós podemos fazer quando acontece o acidente? Primeiro, manter a calma, né? Primeiro de tudo, porque se nós fazemos as coisas na ansiedade, também tudo no nervosismo, acaba piorando a situação. Então, manter a calma e depois conversar com o idoso, se ele estiver consciente, né, se ele estiver lúcido e conseguir responder a você, perguntar para ele onde que está doendo, o que aconteceu, né? Porque às vezes a maioria dos acidentes que acontecem com os idosos, eles não estão acompanhados, né? Às vezes o cuidador ou o acompanhante familiar está em outro cômodo da casa. Então aí que acontece o acidente.
E no momento que ele se acidentar, vocês perguntem o que aconteceu, onde que está doendo, né? Quais são os sintomas que ele está tendo, se ele está tendo muito frio, tremedeira, visão turva, todas essas questões assim, o quanto mais detalhes você conseguir pegar do idoso é melhor, porque quando a emergência chegar, você passa todos esses detalhes para eles, tá? Para a equipe, e assim a equipe consegue auxiliar o idoso ali prontamente e com mais qualidade, né? Segundo passo, não mexam no idoso, tá bom, gente? Por mais que o idoso ele esteja aparentando estar bem ali, seja por queda, engasgo, alguma coisa do tipo, não mexam no idoso, porque às vezes você pode piorar, né, o quadro do acidente. Então, deixa ele quietinho ali e no momento da ligação com o socorrista, vocês perguntam o que eu posso fazer para confortar, né, o idoso que está ali, às vezes, caído no chão, né, colocar uma coberta, esperar a emergência chegar ou alguma coisa do tipo. Então, perguntem sempre o que fazer com o idoso até o socorrista chegar, tá? Quando vocês ligarem para a emergência, o que vocês devem fazer? Relatem primeiro o que aconteceu, tá? Porque o idoso ele vai falar para você, ou você vai meio que analisar ali a situação. Se o idoso ele estiver inconsciente, você vai analisar ali a situação, se tem um tapete ali um pouquinho, né, desarrumado, então ele tropeçou e caiu, ou se não, se ele tá sem respirar, por exemplo, daí vocês falam que é uma parada cardiorrespiratória. Então, falar sempre o que aconteceu primeiro, tá? E daí depois vocês falam os sintomas, então. Por exemplo, o idoso, ele me falou que ele está com muita dor no fêmur e no quadril esquerdo, né? Então, possivelmente pode ter tido aí uma fratura. Daí, podem falar também se a fratura está exposta ou não. Se está tendo um sangramento intenso ou não muito intenso. O intenso é aquele sangramento que jorra o sangue. E normalmente esse sangramento é o sangramento arterial, que expande, né, muito sangue aí com muita velocidade. Então esse sangramento intenso é o mais perigoso, tá? E daí depois tem o sangramento não intenso, que é o venoso, que ele é um pouquinho mais lento, ele não dá essas esguichadas. Mas mesmo assim, é muito perigoso. E quando acontece algum sangramento, tentar estacar ali, né, o sangramento para não ter essa velocidade tão aguda do sangramento da corrente sanguínea do idoso. E também falar se o idoso ele bateu a cabeça ou não, perguntar também para o socorrista, né? O que devemos fazer aí em todas as questões dos sintomas que o idoso está apresentando, tá? Igual eu falei, do sangramento, estacar, bateu a cabeça, colocar um travesseiro embaixo. Todas essas questões vocês perguntem na ligação mesmo, tá? Para o socorrista, porque assim, durante o percurso do socorrista até a casa do idoso, o idoso já tá ali um pouquinho confortável, digamos assim, e seguro, né, para esperar o socorrista chegar. Depois que vocês perguntarem aí o que devemos fazer com o idoso enquanto eles chegam, relatem o horário, tá, do acidente, porque às vezes, dependendo do acidente que o idoso ele tenha, o tempo que ele fica ali esperando o socorrista chegar é de suma importância. Porque, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, o idoso ele está ali sem respirar, sem oxigenação no corpo e sem oxigenação também no cérebro. Quanto mais tempo ele ficar ali sem oxigenação, ele vai perdendo os neurônios, vai perdendo também depois vai ter muitas sequelas, né, desse acidente. Então, quanto mais rápido ele chegar, melhor. Por isso que vocês devem falar quando que aconteceu o acidente, tá? Depois, informem a idade. A idade do idoso é de muita importância também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as ambulâncias, elas atendem os acidentados, né, decorrente à gravidade da situação. Então, se vocês falarem aí a idade que o idoso tem, já tem uma grande vantagem deles chegarem antes, né, na casa do idoso, do que ir para um outro lugar que às vezes não é nem tão grave assim.
Informe também as comorbidades que o idoso tenha. Por exemplo, o idoso ele se acidentou, ele teve uma queda, né? E ele fraturou ali o fêmur, igual eu coloquei no exemplo. Um diabético, por exemplo, com essa comorbidade de diabetes, ele tem mais dificuldade aí de cicatrização e entre outras várias questões. Então, falando das comorbidades que os idosos têm, eles também chegam mais rápido, tá? À emergência. Então, cada detalhe que vocês passarem por ligação para a emergência é de suma importância. Por isso que é importante vocês deixarem tudo anotado em um papel próximo e visível de vocês, todas as características que o idoso possui, né? Idade, comorbidades, medicamentos que ele toma, né? Os contatos, todas essas coisas que eu falei para vocês antes, tá? Depois da ligação, a sua maior função ali, né, depois da sua ligação, é você manter o idoso a calma, né? Enquanto o socorrista tá chegando na casa do idoso, o que você vai fazer ali? Ficar de braços cruzados ali do lado, ou se não, andando de um lado para o outro e super nervosa, sem saber o que fazer? Não, vocês vão lá do lado do idoso e tentem acalmá-lo, né, se ele estiver consciente. Se não estiver consciente, liguem para os familiares e deixem os familiares tranquilizados, tá? Avisem que já chamou a emergência, já chamou a empresa privada de emergência, né? Seja do convênio ou não, e tentem tranquilizá-los. E converse com eles com paciência, né? Fale para o idoso que os familiares já foram avisados, que a emergência já está chegando, né? Usem a criatividade de vocês para acalmarem aí o idoso, tá bom? Depois, durante a ligação, então, vocês vão também ligar, né, para os familiares e para os cuidadores e avisá-los que a emergência já está chegando, tá? E também informar, né, o horário que vocês ligaram para a emergência e o horário que a emergência mesmo falou que tem a previsão de chegada na casa do idoso. Porque é importante vocês falarem isso, porque assim os idosos eles ficam os familiares também ficam mais tranquilos, né? Eles já pensam assim, não, então daqui a tanto tempo, daqui a 10 minutos, a emergência já tá lá na casa do meu pai, do meu avô, então ele já vai ser socorrido. Então é uma forma de vocês tranquilizarem eles também. Durante o atendimento, vocês vão receber a equipe de emergência, então. Quando vocês receberem a equipe de emergência e eles perguntarem tudo de novo o que aconteceu, né? Quais foram os motivos, as causas desse acidente, vocês já vão ter tudo escrito em um papel, tá? Vocês já vão escrever tudo em um papel, porque assim é uma forma de tranquilizar vocês também, cuidadores, tá? Porque é um momento crítico e aflito, né? E às vezes no momento ali do acidente a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Por nervosismo. Então é legal vocês escreverem no papel, tá? O que aconteceu, qual foi a causa, quais foram os sintomas, para os socorristas eles terem todos os detalhes possíveis para, se o idoso precisar ir para a UTI ou para o hospital, já ter todos os detalhes ali na palma da mão deles também, tá? E quando a emergência chegar, ligar, né, para os familiares. Ligue para os familiares e para os cuidadores avisando que a emergência já chegou e que o idoso já está sendo socorrido. Porque assim, eles às vezes não precisam ir até a casa do idoso, né? Se locomoverem da casa deles até a casa do idoso, ou se não ficarem preocupados ali, ansiosos. Ai, meu Deus, está demorando muito para a ambulância chegar, ou alguma coisa do tipo. O importante do papel do cuidador é isso, de sempre informar todos os acontecimentos que acontecem com o idoso, tá? Para os familiares e para os cuidadores. Porque nós ali trabalhamos em harmonia, né? Em conjunto. Então, quanto mais alinhados nós estivermos com todos os detalhes que percorre ali o idoso, é melhor. Deixa eu ver aqui. E após o atendimento, tá? Após o atendimento da emergência,
continuar dando apoio, né, para o idoso. Se a emergência ela foi ali pontual, atendeu o idoso na casa do idoso e falou assim, não, tá tudo bem, só foi uma pressão alta, né, a senhora ficou um pouquinho aflita, nós já estamos passando um medicamento aqui para a senhora se acalmar, fique tranquila, não aconteceu nada. Então, o que vocês vão fazer é só dar esse apoio emocional para a idosa ou para o idoso. Se aconteceu alguma coisa mais grave, né, teve alguma fratura ou teve que ser levado até o hospital por causa de alguma parada cardiorrespiratória, alguma coisa do tipo, vocês vão junto ou se não o familiar que vai junto, tá? Aí depende de como que vocês vão lidar aí com o acompanhamento, né, e o atendimento do idoso, tá? Então, depois que acontece a emergência, né, esses acidentes, é muito comum de todos ficarem abalados, né, porque é uma situação de risco mesmo de vida, né, e de saúde do idoso. Então, tentar sempre manter a calma aí e tentar sempre aflorar esse equilíbrio emocional, né, dos cuidadores, de nós, porque para passarmos por isso é muito desafiador mesmo. Então, temos que estarmos preparados para isso. E eu vou passar depois para vocês, se vocês quiserem, né, o passo a passo de como que nós podemos fazer isso, tá? Eu falei aqui bem por cima para vocês terem essa consciência de que realmente é muito importante de nós estarmos preparados para isso, tá bom, gente? Então, busquem aí conhecimento, ou se não, troca de experiência com outros cuidadores, né? Que mais? Façam cursos, busquem sempre o equilíbrio emocional de uma forma que vocês consigam se adaptar melhor, seja por meditação. Eu gosto muito de praticar atividade física e refletir bastante e buscar também vários vídeos, né, de simulações de pronto-socorristas, seriados, igual eu falei. Então é isso, sempre buscar conhecimentos, tá, gente? Então foi isso, muito obrigada pela participação de todos. Deixa eu ver aqui se vocês querem alguma pergunta, vocês querem fazer alguma pergunta. Já aconteceu essa questão de ter que socorrer alguém? Vocês já passaram por essa experiência? Como que foi? Oi, Andressa, tudo bem? Gente, eu falei meio que correndo hoje, né? Fiquei super nervosa, viu? Eu tenho que trabalhar esse lado em mim. Mas é porque... é isso. Tenho que fazer mais lives pra me desafiar também, pra aflorar mais esse meu lado. A avó caiu no chão de noite e ninguém viu, foi socorrida somente pela manhã. Então, esse exemplo é muito difícil mesmo de lidar, né? Porque não tem ninguém ali acompanhando a idosa. Então, hoje em dia tem muitos idosos independentes que moram sozinhos mesmo, né? Mas chega a certa idade que nós temos que ficar atentos aí para não acontecer essas coisas. Às vezes foi por besteira, né? Às vezes escorregou no piso liso, alguma coisa do tipo, mas os familiares e os cuidadores sempre têm que estar ali, pelo menos ligando para eles, perguntando se eles estão bem, né? E tentar fazer esse acompanhamento mais de perto, né? Para não acontecer esses acidentes. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, Rodrigo, parabéns, que Deus abençoe sempre sua vida. Muito obrigada, Rodrigo. Então, muito obrigada, gente, pela participação de todos. Desculpa aí se eu falei muito na correria, mas eu vou detalhar mais lá pra frente, tá bom? Obrigada pela participação de todos e assistam aqui a gravação depois. Boa noite.